Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao quadro Mudando a Mentalidade. Prazer, eu sou Gabriele Katinski e o tema de hoje é laços emocionais. Bom, então, o que é os laços emocionais? Os laços emocionais nada mais é do que a conexão que nós temos um com os outros. Essa conexão, ela tem uma intensidade. Ela pode ser menos intensa ou mais intensa, tá? Quanto menos intensa ela for, menos controle o outro tem sobre nós. Quanto mais intensa ela for, mais controle o outro tem sobre as nossas emoções, sobre nós no sentido de emoções, sobre as nossas emoções. E quais são os tipos desses laços emocionais? Esses laços emocionais, assim, os primeiros laços emocionais que nós temos são com os nossos pais, né? Com a mãe, é com o pai ou um tutor, né? Responsável, enfim, a pessoa que está ali amparando, cuidando da criança, né? Depois vai se estendendo esses laços primeiramente os mais próximos ali são, tirando os pais, são os irmãos, se tem, né? São tios, primos, pessoas, avós, pessoas próximas, dindos, são as pessoas mais próximas da criança e com o passar do tempo esses laços eles vão se expandindo. A criança começa a socializar com outras crianças, começa a ter laços emocionais com essas outras crianças, começa a ter laços emocionais com os professores, com os funcionários da escola. Começa então a mudar o ciclo social dessas crianças, né? Os pais, por exemplo, começam a encontrar com os outros pais dos coleguinhas dos filhos. Então essa criança começa a criar laço emocional com os pais das outras crianças. Na área da saúde, indo em médico, por exemplo, eu tenho um filho que tem autismo, ele faz vários tratamentos com vários médicos diferentes. E eu trabalhei muito bem com ele a questão, assim, da importância do médico nas nossas vidas. E ele cria uma conexão emocional muito grande com os médicos dele. Ele gosta, ele sente saudade, ele se frustra quando tem que cancelar e não tem como ir, ou quando acontece alguma coisa comigo, assim, que eu, sabe, tenho que cancelar e também digo pra ela, filho, não vai ter como nós irmos. Por quê? Porque ele já criou essa relação e tem esse laço fortalecido, tá? Lembrando que crianças não conseguem, por exemplo, assim, controlar, né, essa conexão. Aliás, a conexão em si, nós não conseguimos controlar. Nós conseguimos, depois de um tempo de adquirir um certo conhecimento, controlar as consequências, controlar melhor as nossas ações diante dessas conexões emocionais, tá? Deixa eu lembrar aqui, outra conexão emocional comum também é quando nós começamos a trabalhar, né, com os nossos chefes, ou com os nossos funcionários, ou com os nossos colegas, daí depende, né, de cada um, mas se cria essas relações. Pessoal, até dei uma pausa aqui, porque começou a vir um caminhão e máquina para limpar uns galhos que foram cortados aqui, na volta, né, aqui na região, mas eu dei uma olhadinha e são vários. Tão cedo eles não vão conseguir terminar. Então eu vou ter que fazer o vídeo com barulho mesmo, tá? Então espero que vocês entendam. Eu ainda na edição não sei tirar o barulho de fundo, diminuir o barulho de fundo. Ai, é uma tristeza. Vou aprender com o tempo. Tô iniciando. Espero que vocês também entendam. Se não entender, tudo bem também.
Bom, então eu vou falar agora um pouquinho sobre os laços emocionais que a gente queria, assim, que são positivos e os negativos, tá? O positivo é quando a gente atrela um sentimento ou uma emoção positiva com determinada pessoa, e os negativos são quando a gente atrela um sentimento ou emoção negativa a determinada pessoa. Por exemplo, digamos que tem uma pessoa que eu gosto muito e aconteceu algo ruim com aquela pessoa, só de ver aquela pessoa que eu gosto tanto tendo que lidar com situações indesejadas, com situações negativas, eu fico ruim. Eu fico mal, eu não me sinto bem, eu quero ajudar, eu quero tirar a dor da pessoa, mas não é possível às vezes, né? Às vezes até de repente seja, e a gente vai e faz, tá? E a mesma coisa acontece ao contrário, né? Quando a gente não gosta muito de uma pessoa, cria ali uma certa birra, um certo ranço, né, ali com a pessoa, e acontece algo negativo com aquela pessoa, parece que vem um sentimento de satisfação, assim, tipo, bem feito, que aquela pessoa passou por aquilo ali, mereceu, sabe? Vem uma sensação de satisfação por aquela pessoa que a gente atrelou num sentimento negativo ter se dado mal. Então, existem esses dois laços, os laços emocionais, que são laços de sentimento e emoções positivas, e os laços emocionais que são negativos, né? Que são de emoções e sentimentos negativos. Agora, assim, muito interessante quando se fala em rompimento de laços emocionais. O que a gente pensa de princípio, assim, vai ouvir, tem que romper os laços emocionais. De imediato, não sei se com vocês é assim, mas eu já conversando sobre esse assunto com outras pessoas, já ouvi dizer assim, não, mas eu não posso romper os laços emocionais com tal pessoa porque eu gosto dela, tipo, não tem como deixar de gostar dela, tipo, e não tem nada a ver com isso, né? Tu romper os laços emocionais com uma pessoa não é de forma alguma tu deixar de gostar, de amar, de querer ficar perto, de estar com determinadas pessoas. E as pessoas acabam confundindo muito isso. Por exemplo, agora que eu expliquei pra vocês, tem o laço emocional positivo e negativo. Da pessoa, vou romper os laços emocionais. Ok, mas eu vou romper só os negativos. Ou seja, o que quer dizer? Que aquelas pessoas que ela não gosta muito, ela vai controlar a emoção, o tempo e a energia dela e não vai colocar mais naquilo lá. Tipo, se a pessoa se deu bem, se deu mal, sabe lá o que a pessoa fez, tipo, não me interessa, não tenho mais interesse em saber nada sobre aquela pessoa. Então, tipo, vou esquecer aquela pessoa, vou romper por completo com aquela pessoa, a pessoa vai deixar de existir. Não é isso, né? O rompimento de laços emocionais não é tu se afastar da pessoa, tu não se importar com a pessoa, tu fingir que a pessoa não existe. Daí diz, os negativos eu consigo romper porque eu consigo fazer isso com essa pessoa. Agora, os positivos, que eu tenho sentimento bom pela pessoa, eu não vou conseguir romper porque eu não vou me afastar dessa pessoa. Tipo, esquece, cai por terra, não é nada disso. O rompimento dos laços emocionais é único e exclusivo tu tirar o poder do controle das tuas emoções da mão da outra pessoa, seja o controle das emoções positivas, seja o controle das emoções negativas. Por exemplo, vou romper os laços emocionais com as pessoas que me fizeram muito mal e que eu não convivo, não tenho perto nem nada. São pessoas já que estão afastadas fisicamente de mim, mas emocionalmente eu ainda tenho aquele laço emocional negativo com ela. Ela ainda é presente na minha mente, por exemplo, assim. O romper os laços é tu tornar essa pessoa ausente na tua mente. É entender que ela existe, que ela teve um comportamento negativo contigo,
que tu não gostou, que tu se afastou e que agora tu tomou a decisão de não deixar mais com que o que venha dela prospere na tua mente. Entende? É tu saber que quando vem alguma coisa dela na tua mente, tu não vai deixar aquilo prosperar. Tu vai entender que é uma conexão negativa que tu tem com ela, que aquilo não te faz bem e que tu perdoa. Como que tu consegue romper os laços emocionais? Com perdão genuíno. É entendendo que o comportamento que aquela pessoa teve uma determinada origem. Tá? Normalmente a origem tá na dor. Pessoas que têm comportamentos negativos com outras pessoas, a origem desse comportamento negativo está na dor. Então, por ela estar na dor, ela tem um comportamento negativo com outra pessoa. E se a outra pessoa não tiver um controle emocional e não conseguir romper esse laço emocional, ela fica remoendo, corroendo, guardando, levando com ela aquelas coisas ruins que a outra pessoa fez com ela. Ela não consegue perdoar, ela não consegue esquecer, ela não consegue levar a vida dela pra frente, porque ela fica remoendo e aquilo vai contaminando ela e destruindo a pessoa aos poucos. Principalmente se essa pessoa é uma pessoa próxima, uma pessoa assim de alta intimidade. É terrível, porque tudo que a gente faz, a gente passa, tudo não, mas a maioria das coisas que a gente vai fazendo passa a pessoa, passa tudo que ela nos fez, vem o sentimento é físico, ele libera. O nosso cérebro não consegue diferenciar o que é real, o que é sonho, o que é imaginação. Se tá acontecendo na vida real, a gente tá sentindo as sensações, as emoções de dor. Se é imaginação, a gente sente também. E se é sonho, a gente sente também, tanto que quando a gente tá num sonho, a gente não sabe que tá num sonho. Pra gente é real. E que interessante, né? Então, quando a gente toma essa decisão de entender que eu tenho essa conexão com a outra pessoa e que essa pessoa, a gente não tem controle sobre o comportamento dela, então o que ela fez, não tem como mudar. Mas a gente pode mudar daqui pra frente, tomar a decisão de não deixar mais que ela prospere na nossa mente. Que aqueles sentimentos que ela nos fez passar, que a gente consiga não deixar eles prosperarem. Quando eles virem, já vim, não, ok, eu perdoo aquela pessoa, não preciso ter ela perto de mim, ela pode ficar longe de mim, mas eu perdoo ela pelo que ela fez, até porque não tem como mudar, o que foi feito tá feito. O máximo que a gente pode fazer é perdoar para tirar aquela carga de dentro da gente, de ficar ruminando aquele sentimento ruim. Então a gente tira essa carga de dentro de nós e consegue lidar melhor com a situação, entende? Quando acontece qualquer coisa que venha ela na mente, tu lembra que, ok, já passou, já perdoei e essa pessoa não vai interferir na minha vida. E agora eu vou tomar as decisões pensando em mim como se ela não existisse. E vai e faz, entendeu? E o mesmo funciona para os positivos. É claro que os positivos tu não vai ter longe. Os positivos normalmente a gente tem perto, né? A gente tem perto e não quer afastar. Então a gente vai ter empatia e dar o direito da pessoa se frustrar, não gostar, não concordar, dar opinião negativa, fazer o que ela bem entender, desde que obviamente não parta ali para uma agressão física, né, que é crime. Então, desde que não seja algo mais sério, mais grave, que é ilegal, que é crime, tu dá o direito da pessoa se frustrar, sabe? Ter a opinião dela, ter o sentimento dela com relação à tua decisão.
Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente não muda a nossa decisão. Muitas pessoas estão em determinadas situações, por quê? Por causa desses laços emocionais. É um laço emocional tão forte com quem gosta, que ela tem uma visão, tem um entendimento, quer fazer uma coisa, quer fazer outra, e normalmente são coisas diferentes, principalmente se são muito diferentes, muito disruptiva, as outras pessoas veem como algo negativo. E vão lá e querem, e muitas vezes é por proteção, que vem e diz, não faz isso, isso não é bom, isso não funciona, isso não dá certo, tu não vai conseguir, não é pra ti, se eu fosse tu não faria. E vem e dão muita opinião. E quando a gente toma, normalmente nas opiniões a gente já era uma ideia e já vai embora a ideia, né? A gente já consome com a ideia. Por quê? Porque desagrada quem a gente gosta e a gente não gosta de ver quem a gente gosta com um sentimento negativo, sabe? A gente se sente culpado por estar desagradando o outro. Ai, coceira no olho. Por estar desagradando o outro. Então, o que acontece? A gente deixa de prosperar uma ideia nossa que poderia dar errado? Sim, poderia. Mas também poderia dar muito certo e mudar a vida da pessoa por completo. Só que a pessoa acaba ficando presa nesses laços emocionais e se importando com tudo e com todos, com quem ela ama, que ela vai deixando de fazer o que ela gosta, vai deixando de ser quem ela é, vai deixando de tomar as decisões que ela tem que tomar na vida. E ela acaba sendo consequência da vida dos outros, acaba virando agenda dos outros, ela não tem mais vida, ela vai perdendo a vida dela, ela vai vivendo para os outros, definitivamente vivendo a vida dos outros, ao invés de construir a vida dela, viver a vida dela e prosperar na vida dela e fazer o melhor que ela pode para ela e para outras pessoas também, ajudar a melhorar a vida de outras pessoas. Então, o laço emocional, quando ele é muito intenso, ele tem sim o poder de dar o controle da nossa vida, bota na mão das outras pessoas o controle da nossa vida. Então a importância do rompimento desses laços, tanto os negativos quanto os positivos, é por conta disso, para a pessoa não se perder dentro dela mesma. Porque se eu sei quem eu sou, se eu tenho convicção de quem eu sou, do que eu quero e de como eu vou fazer, aí já mata tudo, já nada mais prospera dos outros. Pode até vir e dar uma incomodadinha, porque vai dar uma incomodadinha, mas diz não. Mas eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero e eu sei como fazer. Eu vou baixar minha cabeça e vou fazer, por mais que não esteja dando certo agora, eu sei também que eu vou passar por obstáculos e por desafios, mas que eu vou conquistar passo a passo o meu espaço e vou conseguir me desenvolver e ter a vida que eu quero. E assim vai fazendo. Agora, quando a gente tem esses laços emocionais muito fortes, a gente não consegue, porque a gente fica conectado ao sentimento que outra pessoa tem. E a gente deixa de fazer coisas que gostaria de fazer por conta da outra pessoa. A gente vai se podando para poder atender as necessidades do outro. Bom, como foi que eu descobri isso? Que nem eu falei no primeiro vídeo aqui do canal. Eu comecei a estudar sobre o autismo por conta do meu filho. E estudando sobre o autismo, eu comecei a perceber que o autismo estava ligado ao cérebro, né? E logo, quando eu estudo o autismo, eu faço um estudo do cérebro. Daí, eu estudando o cérebro, começou a aparecer mais um monte de coisa sobre neurociência. Daí eu comecei a estudar neurociência, hoje eu faço uma pós em neurociência. Estudando neurociência, eu descobri que existe a programação neurolinguística, hipnose transformacional, que foi que eu utilizei, e foi na hipnose transformacional que eu entendi o que eram esses laços emocionais. E foi quando eu tive a quebra do meu primeiro e mais forte laço emocional. Depois daí eu só repliquei. Quando eu fiz
Eu confesso que eu fiz descrente que daria certo. Eu achei que não daria certo, mas eu falei assim, ó, vou me entregar, porque se funciona com outras pessoas, comigo há de funcionar também, mesmo ficando com o pezinho atrás. Então, eu passei por um processo de ressignificação e consegui romper um dos laços emocionais mais fortes que eu tinha. E ressignificar um dos meus maiores traumas. Depois disso, eu apliquei para o resto tudo. Comecei a fazer em tudo. E outra coisa que eu percebi durante esse processo foi que que a quebra do laço emocional não é assim, sei lá, tomei uma pílula, um medicamento qualquer e quebrei e ele não vai mais existir. Não é assim. A quebra do laço emocional é na realidade uma decisão que tu toma. Tu toma uma decisão de não deixar que sentimentos prosperem na tua mente que te façam mudar de rota. Tu entendeu? Então, quando eu tomei essa decisão, a vida ela é maravilhosa, ela te bota a teste todo dia, né? Começou a vir situações assim, né? Daí vinha situações e quando tava acontecendo a situação, então, essa situação que tá acontecendo tá me envolvendo emocionalmente e esse meu envolver emocional já vem Vou trazer um dado aqui para vocês entenderem. 80% em média das nossas decisões, elas são tomadas de forma emocional. E só 20% em média, porque estima-se que é menor ainda esse número, é tomada de forma racional. Olha que interessante. E quando eu decidi de forma racional romper esses laços emocionais, as coisas começavam a acontecer e eu percebia que eu estava sendo envolta por emoções e sentimentos de uma relação. E essas emoções, esses sentimentos, essas relações faz com que a gente tome decisões precipitadas. E normalmente essas decisões precipitadas, que é o sistema límbico que é responsável por essas decisões precipitadas, fazem com que a gente escolha algo que vai gerar uma consequência negativa lá na frente. Então, quando eu tomei essa consciência e as coisas, as situações vinham e eu começava a perceber, eu falei, gente, estou vendo, estou percebendo e estou sentindo as emoções que já tá gerando essa relação. Então, eu vou de forma... A gente parece louco, né? Mas é isso. Eu vou de forma consciente não aceitar essas emoções. Já mentalizava aqui, aqui vocês não vão prosperar. O que a outra pessoa faz é responsabilidade dela. Agora, o que eu deixo prosperar na minha mente e balizar as minhas decisões é responsabilidade minha. Então eu respirava fundo e focava em quem eu era, no que eu queria, em como que eu ia fazer isso, para poder tomar a decisão de como eu ia reagir com aquela pessoa. Daí a decisão vinha, eu reagia e até hoje é assim. Hoje é mais intuitivo, porque já faz um tempo que eu faço esse processo. No início não é tanto não, no início às vezes a gente se perde e deixa acontecer, rolar um negócio, depois que aconteceu tudo, tu se liga que, né, tu foi ali, o laço emocional muito forte, fez tu fazer coisas que te geram consequências negativas e agora já foi, não tem o que fazer, não tem como voltar atrás, né? Mas vai melhorando. É teste após teste, a gente vai trabalhando isso, vai aumentando a nossa percepção. Quanto maior a nossa percepção, maior o nosso controle emocional.
quanto maior o nosso controle emocional, maior é o rompimento desses laços, porque eles existem, eles estão ali a todo momento. Só que quando ele começa a interferir de maneira negativa, tu consegue perceber e já interromper, entendeu? Já romper com ele, não deixar aquele sentimento prosperar. Lembrar de quem você é, o que você quer e como vai fazer, tomar a decisão e agir. Depois isso vai gerar uma consequência. Qual que é essa consequência? Essa consequência pode ser boa, pode ser ruim. Normalmente a pessoa não vai gostar, vai querer bater de frente contigo, vai querer te desaforar, vai querer ser ignorante, vai querer te machucar. Ela se sentiu ofendida, magoada, machucada, ela está com dor por conta da tua decisão que tu tomou. Olha que doido, as pessoas tomam a decisão na vida delas e as outras pessoas que estão próximas delas, por causa desse laço emocional, se doem, sente definitivamente dor por conta da decisão da outra pessoa. Daí elas se sentem desaforadas, se sentem constrangidas, se sentem atacadas. É um monte de sentimento ruim que as pessoas se sentem rejeitadas, sabe? Se sentem inferiorizadas. Pode nem ter dito nada pra inferiorizar a pessoa. Você diz, não, eu vou fazer tal coisa. Ah, mas eu acho melhor que tu não faça. Tudo bem, respeito a tua opinião, mas eu vou fazer tal coisa. E a pessoa já se sente assim, menosprezada por tu manter ali a tua decisão, a tua palavra, né? Mesmo ela não gostando. Então, ela sente dor por conta da tua decisão e te ataca de volta por conta desse laço emocional. Não é racional, é emocional. Ela também tem esse laço contigo, só que ela também não rompeu, ou ainda não entende, não conhece, e ela reage para provocar em ti a mesma dor que ela tá sentindo, tá? Por isso que, assim, o bateu, levou, sabe? A expressão, bateu, levou. Claro, é dois descontrolados emocionalmente, um fala o que quer, o outro faz, né, faz o que quer também, e daí fica naquela coisa doida, assim, não bateu, levou. Não necessidade nenhuma disso. É puro controle, descontrole emocional, entendeu? Então, pra concluir aqui, que eu já até me emocionei, eu gosto desse assunto, eu acho que ele é muito importante. Acho não, tenho certeza, eu acredito muito nisso, senão eu não estaria aqui fazendo. Então, o rompimento dos laços emocionais é isso. É tu saber quem é, tomar a tua decisão e dar o direito da pessoa ficar chateada. E se a pessoa vir falar um monte de coisa, porque a tendência é a reação, é o ataque, é falar, não, eu entendi que tu ficou chateado. Não, eu entendi que tu não gostou. Eu entendi que não foi bom pra ti. Tudo bem. Eu respeito isso. Ah, mas tu vai mudar de decisão? Não. Eu já tomei minha decisão. Mas eu respeito que tu não gostou, tá tudo bem. As coisas, nem tudo que tu faz eu gosto também. Nem tudo que eu fizer tu vai gostar. A vida é assim e tá tudo bem. Ah, mas pra mim não tá tudo bem. Tudo bem. Pra mim está tudo bem, que pra ti não esteja tudo bem. Entendeu? É uma maturidade emocional muito elevada. Eu concordo, confesso com vocês. É difícil, principalmente quando a gente tem muitos laços emocionais e não tem controle nenhum sobre eles. É extremamente difícil. Quando a gente se vê, a gente já se perdeu ali nas emoções, tá? Porque essa conexão é uma área que é mais primitiva do cérebro. Ela é uma reação meio que imediata à ação, sabe? Por isso que a gente acaba entrando em muitos conflitos desnecessários, se desgastando emocionalmente com quem a gente ama, sem a menor necessidade, querendo mudar o outro. Gente, não existe isso. Já vamos botar aqui, ó. Põe a frase de hoje. Não existe mudar o outro. Não tem como a gente mudar o outro. Ou a pessoa decide que para ela a situação que ela se encontra não tá boa e ela vai buscar a mudança,
Ou não adianta, pode vir quem for dizer, olha, tu não tá numa situação boa, vamos mudar. E ela vai dizer não, por quê? Porque pra ela tá bom ali. Pra ela é aquilo ali que ela quer, ela não enxerga que precisa mudar. Então, uma pessoa que não enxerga que precisa mudar, não tem como tu mudar. Então, deixa a pessoa fazer o que ela bem entender, porque ela vai colher os resultados daquilo. A gente não tem... Vai fazer o quê? Queria ajudar a pessoa? Querer até quero, mas que nem eu estou aqui. Eu estou aqui entregando um conteúdo. Queria eu poder mudar a mentalidade de todas as pessoas entenderem, evoluírem emocionalmente, conseguirem lidar bem com os conflitos da vida, sem entrar em traumas profundos por conta das conexões emocionais? Queria, posso, não tem como. Eu tô aqui, deixo disponível. Quem quiser vir e assistir, vem e assiste. Vou fazer até uns anúncios para distribuir, para mais pessoas entender que tem, que existe. E aí, beleza. A pessoa tem o direito de querer clicar e assistir ou não clicar e não assistir. Tem como mudar quem não quer? Não tem. Agora eu posso ajudar quem queira vai estar o conteúdo aqui disponível. E na nossa vida real, do cotidiano, a gente tenta mudar as pessoas, a gente tenta fazer com que a pessoa faça algo que não é dela, que ela não acredita, sabe? Por mais que a gente olhe e entenda que é bom pra pessoa, isso não dá certo, tá? Pra fechar a questão ali dos laços emocionais, o rompimento dos laços emocionais, seria isso. Bom, pra finalizar aqui já tá um sol, uma luz horrível, deixa eu ajeitar aqui, ver se melhora. Pra concluir, terminar rapidinho, conforme a gente vai conseguindo ter mais convicção de quem a gente é, mais fácil fica a gente controlar as nossas emoções e tomar melhores decisões. A minha missão é gerar mudança de mentalidade e transformação de comportamento para que as pessoas conquistem a sua vida plena. É isso. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Um beijo e tchau, tchau!